Aqui, neste mesmo lugar onde os apóstolos estavam reunidos 50 dias depois da Páscoa, é celebrada a festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo no cenáculo. Um encontro de centenas de brasileiros e angolanos na Cidade Santa. Dias de celebrações e aprofundamento com o arcebispo emérito de São Paulo, cardeal Cláudio Umes, e convidados para a festa de Pentecostes em Jerusalém. Visitou a Terra Santa o presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e para o diálogo com os hebreus, o cardeal Kurt Koch. Primeira missa solene em Tábega, presidida pelo custódio da Terra Santa, no dia da manifestação de Jesus aos apóstolos. A Igreja do Primado de Pedro foi o cenário para uma sugestiva celebração às margens do lago de Tiberíades, todos interpelados pela mesma pergunta de Jesus feita a Pedro: Tu me amas? Conclui-se com a recitação do Pai Nosso, em voz alta e cada um na sua própria língua, o domingo de Pentecostes no cenáculo. Aqui, nesse mesmo lugar, os apóstolos estavam reunidos 50 dias depois da Páscoa. E aqui, nesse mesmo lugar, se celebra a memória da descida do Espírito Santo com a entrada solene do custódio da Terra Santa e a recitação das segundas vésperas. Junto com a Quinta-feira Santa, esse é o único dia do ano em que aos frades é permitido oficiar nesse lugar sagrado da história complicada e da tradição. Santo Epifânio, escrevendo sobre a visita de Adriano à Palestina no segundo século, fala da pequena igreja construída no lugar onde os apóstolos tinham esperado Pentecostes. Destruído pelos persas no século VII, reconstruído pelos cruzados, foi aqui que estabeleceram o primeiro convento os franciscanos que chegaram à Terra Santa em 1300, forçados a abandoná-lo em 1551 durante o domínio muçulmano. O cenáculo foi transformado em mesquita. Em 1967, foram as autoridades israelenses a tomar o controle do lugar, sagrado também para os judeus, que na sala inferior veneram o túmulo de Davi. Mesmo permitindo o livre acesso aos cristãos, as cerimônias religiosas são proibidas, com exceção de 2 dias, que lembram os eventos importantes que aconteceram aqui. E assim, nos reunimos no domingo quente de Jerusalém, nas sombras desta sala, onde a luz das velas relembra o dom do Espírito, chama viva. Um cenáculo que recebe nesse dia muitos peregrinos, junto com a comunidade dos cristãos da Cidade Santa. Em muitas procedências, muitos fiéis, muitas línguas. Nesse dia, em coincidência do calendário gregoriano com o hebraico, celebra-se também Shavuot, uma das festas hebraicas mais importantes. Shavuot, que significa semanas, ocorre 7 semanas depois da Pesca, a Páscoa, e é ligada ao antigo costume de trazer a nova colheita ao templo. Nesta festa, porém, o povo judeu recorda principalmente o dom da Torá, a lei dada por Deus a seu povo através de Moisés, no Monte Sinai. Uma nova onda de brasileiros na Terra Santa por ocasião da festa de Pentecostes. Pentecostes é a festa da união, da compreensão e da comunhão humana, disse o Papa Bento XVI na homilia na Basílica de São Pedro. A festa do Espírito Santo une todos os povos em uma única linguagem, aquela da comunicação com Deus e com os outros. E foi assim o encontro de centenas de brasileiros e latino-americanos com um grupo de africanos de Angola em um congresso de 3 dias em Jerusalém. Fazer Pentecostes em Jerusalém é um desafio, mas é um desafio que a Canção Nova tem por obrigação de fazer. Está tendo esse ato de coragem de sair do Brasil e vir para a Terra Santa, conhecer justamente aonde aconteceu o Pentecostes.
Um desafio, um encontro entre vários grupos de pessoas de diferentes lugares, criando redes para anunciar a boa nova do Evangelho. O encontro contou com a presença do prefeito emérito da Congregação para o Clero, cardeal Dom Cláudio Umes, que nos 3 dias de convênio presidiu as celebrações. O cardeal falou também da necessidade de ser construída uma ponte entre a Terra Santa com os cristãos em todo o mundo. Aquelas que podem vir, que venham para cá, porque aqui é uma renovação espiritual, uma renovação da sua fé, do seu amor a Jesus Cristo, um amor concreto, então. Mas também todos os meios de comunicação são importantíssimos para difundir para aquelas pessoas que não podem vir, enfim. Aí entra a televisão, entra a revista, entra, portanto, escrito, entra falado, as rádios, televisão, a internet, tudo isso. O Papa diz que nós devemos usar tudo isso hoje em dia, porque são grandes meios de comunicação hoje que potencialmente chegam a todas as pessoas. Na festa de Pentecostes, a igreja lança um apelo à unidade e à compreensão entre as pessoas. Ressalta que hoje o progresso tecnológico pode unir os povos, reduzindo as distâncias geográficas, criando novas oportunidades para o anúncio do reino. Uma oportunidade única de nós levarmos essa palavra de Jesus da mesma maneira como São Paulo levou no seu tempo, aos lugares inusitados. Os novos areópagos, justamente. Quando eu fiz o caminho de São Paulo, me encantou justamente ver os teatros onde Paulo pregava, os lugares onde eram reservados à reflexão filosófica, aos grandes debates, Paulo pregou. E eu acredito que hoje nós estamos vivendo algo muito parecido. Com os recursos da tecnologia, a gente levar essa nova evangelização nos dias de hoje, aos seres humanos de hoje e com essas linguagens que nos ajudam a chegar. E eu digo, ao terminar esse Pentecostes, esse cenáculo no cenáculo, vale a pena. Eu vim, senti e vou testemunhar o quanto vale a pena vir à Terra Santa para, nos passos de Jesus, viver essa experiência da unção do Espírito Santo. Depois de 1 ano e meio, o cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção e Unidade dos Cristãos, voltou à Terra Santa. Uma visita de grande importância para a relação com o mundo hebraico. O cardeal foi acolhido pelo custódio da Terra Santa, Padre Pierre Batista Pizzaballa, e um grande grupo da comunidade franciscana em Jerusalém, reunido no convento de São Salvador. No centro Notre Dame, ele escutou o convite do patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual, que falou da importância de intensificar as atividades ecumênicas na Terra Santa para que a unidade dos cristãos em Jerusalém possa servir de exemplo em todo o mundo. O cardeal Koch tem a missão de ajudar na relação entre cristãos e hebreus. Diz não estar assustado com as dificuldades e as tensões entre as duas religiões e que deve partir do ponto em que o cristianismo e o hebraísmo se unem, ou seja, as Sagradas Escrituras. In questa visita a Gerusalemme è chiaro che vogliamo visitare. Nesta visita a Jerusalém, queremos visitar os rabinos para aprofundar o diálogo em todo o mundo. Eu penso que é necessário aprofundar os temas como a unidade do Antigo e Novo Testamento, as raízes hebraicas do cristianismo hoje. Tra le radici ebrei del cristianismo. Um diálogo possível também a partir dos passos históricos da Igreja Católica através do diálogo com os hebreus nas últimas décadas, com a abertura nas relações com os não-cristãos no documento Nostra Aetate do Concílio Vaticano II, até o corajoso pedido de perdão dos cristãos aos hebreus feito por João Paulo II. Hoje a estrada é mais aberta e menos tensa. Principale abbiamo una grande amicizia
Eu posso dizer que existe uma grande amizade entre a Igreja Católica e o mundo hebraico. Muito foi conquistado pelo beato João Paulo II e que agora dá continuidade o Papa Bento XVI. Em confirmação à necessidade deste diálogo, o cardeal participou também de um encontro sobre relações entre hebreus e cristãos. Muitas as perguntas em uma sala lotada. Conduziu o encontro o rabino Mordechai Piron, que considera o cardeal Kurt Koch um amigo particular. Moment, Jewish-Christian relations are very good, I would say. They are good, of course. Neste momento, as relações entre hebreus e cristãos são boas. Obviamente, existem problemas que ainda devem ser resolvidos, algumas incompreensões. Eu encontrei o Papa e creio que hoje existem boas intenções da parte da Igreja. E nós respondemos também com o nosso desejo. Espero que o caminho seja aberto para uma reconciliação entre hebreus e cristãos. The way is open for a real reconciliation of Jews and Christians. Um caminho, diz Piron, que deve prosseguir com a abertura ao conhecimento recíproco, com a descoberta dos valores e dos ideais destas duas grandes religiões monoteístas. A festa de Tabga, em 25 de maio, é o santuário do primado de Pedro no maravilhoso cenário que só o mar de Tiberíades pode oferecer, a sediar pela primeira vez a missa solene presidida pelo custódio. Na memória que recorda a terceira manifestação do Senhor, são os escoteiros de Nazaré a acompanhar os freis dentro da igreja franciscana dos anos 30. Até a rocha chamada Mensa Christi, em recordação do lugar onde Jesus ressuscitado, depois da pesca milagrosa, preparou o alimento para os seus discípulos. E onde hoje são tantos os peregrinos que chegam para venerá-la. A missa é celebrada no final da tarde e é acompanhada pelo coral de irmãs que vive no convento próximo ao santuário. Nós fizemos isso de bom grado porque é a primeira vez que celebramos de forma solene e, portanto, ouvir as palavras de Jesus nesse lugar certamente é tocante. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: certamente, Senhor. Cristo tinha necessidade do amor de Pedro, e Pedro tinha necessidade de Cristo. O custódio comenta em sua homilia os passos do Evangelho. Quando Jesus olha a tríplice negação, pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama, e assim estabelece a sua primazia. A igreja às margens do Mar da Galileia, com dificuldade, acolhe os participantes nessa primeira solenidade. A concelebrar com o custódio os frades de Nazaré e de toda a região, e alguns peregrinos. Todos, de alguma forma, interpelados pela mesma pergunta que Jesus fez a Pedro: tu me amas? Viver nesse lugar é tocar com a mão Jesus que nos fala, Jesus que nos diz: me amas mais do que estes? Ele também nos diz as mesmas coisas que ele disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os cordeiros. Isto é, faça o bem às pessoas que vêm aqui, que se aproximam deste lugar. Testemunhe a minha vida, testemunhe a minha presença aqui.